Gente, dá uma olhada nisso daqui. A Shopee acabou de divulgar um levantamento oficial com os produtos mais vendidos em cada estado do Brasil. E o resultado não tem nada a ver com o que a maioria dos vendedores iniciantes imagina. Não são eletrônicos, não é moda, são coisas simples do dia a dia, casa, pet, manutenção. E sabendo isso, muda completamente a forma como você deveria escolher os seus produtos para vender na Shopee. Principalmente você que está começando. Fala patrão, fala patroa, meu nome é Igor Sampaio, você está no canal Virada de Chave e há mais de 12 anos eu trabalho com vendas online e marketplace e eu estou aqui para ajudar você também a trabalhar com marketplace e ganhar dinheiro pra caramba. E se você está pensando em começar a vender na Shopee ou já vende e não sabe como fazer para suas vendas decolarem, para vender mais ainda, para começar a escalar, nesse vídeo eu vou te mostrar um dado que pode economizar meses de tentativa. E assim, isso não é eu que estou falando, tá bom? Não sou eu que inventei tudo isso que eu vou falar para você. Eu tirei exatamente dos dados que a própria plataforma da Shopee indica. Então presta bastante atenção nisso e bora pro vídeo. Para começar, a maioria das pessoas que pensa em vender na Shopee, ela segue o mesmo raciocínio. Eu vou vender eletrônico porque todo mundo compra, eu vou vender roupa porque é o tipo de vídeo que mais aparece no meio da plataforma. Faz sentido pensar assim por um certo ponto, faz sentido com certeza, só que esse raciocínio ele ignora um detalhe bem importante, de suma importância. Moda e eletrônico, eles são produtos e categorias que tá lotado de gente na plataforma vendendo. Se não me falha a memória, o último levantamento que eu fiz eram os dois nichos mais disputados dentro da plataforma da Shopee e em outras plataformas também. E olha só a informação que a própria Shopee divulgou. O levantamento que eles fizeram analisou os pedidos com maior volume, um volume acima da média nacional. Eles fizeram uma análise por estado entre outubro de 2025 e março de 2026. Então tá fresquinho, fresquinho, fresquinho. E o padrão que apareceu foi de um consumidor muito mais prático do que o que a gente imagina. Em São Paulo, para você ter uma ideia, o destaque foi a areia biodegradável para gato. Imagina um negócio desse. Pensa que você já imaginou que na Shopee um dos produtos que venderia mais seria areia para gato. Em Santa Catarina foi óleo essencial para difusor, sabe aqueles que vem no potinho assim, com os palitinhos? No Nordeste foi peça de manutenção para moto, retrovisor, escapamento, pedal, manete, aquelas empunhaduras que coloca no guidão ali para estar andando. No Centro-Oeste e no Sudeste, cortina. No Paraná, lanterna recarregável. Olha a diversidade de produto que tem. E não sou eu, volto a falar para vocês, porque você acha que às vezes eu que estou falando aqui, que estou inventando coisa na minha cabeça. Foi a própria plataforma da Shopee que divulgou isso. Então, tipo, você vê que roupa e você vê que eletrônico não entra nessa parada. Produtos de manutenção, de rotina e de pet que resolvem um problema muito concreto, um problema que as pessoas têm recorrentemente. Toda vez a pessoa precisa comprar, toda vez a pessoa precisa comprar. E não um desejo de um hypezinho da moda. Ah, lançou um fone de ouvido assim, assim, assado, lançou uma capinha nova 3D, uma película que esconde a proteção do não sei o quê. Então não tem nada a ver. E tem um detalhe que eu quero falar pra você, que isso não significa que você deve sair vendendo areia de gato amanhã já comprar areia de gato e sair vendendo uma tonelada dessa. O que o dado mostra é a lógica de escolha de produto. E essa é a lógica que você precisa levar para qualquer nicho que você escolher trabalhar. E o erro que a maioria das pessoas comete quando está começando a operação ou quando já está até um pouco desenvolvido é escolher o produto pelo tanto que ele é divulgado nas redes sociais. Só que uma coisa que eles não percebem é que o produto que aparece muito em vídeo, muito em rede social, também tem muita gente vendendo. E aí você entra numa guerra de preço que corta as margens que você vai trabalhar de uma maneira assim brutal. Com tanta concorrência você fica sem respirar, porque o pessoal é canibalista. Eles vendem o mais barato possível para ganhar uma merrequinha no mês. E se você não tem um bom fornecedor, se você não tem um bom capital para investir, para comprar uma carga grande, você acaba se frustrando porque a disputa é meramente de preço. E eu volto a falar, o que os dados da Shopee mostram é justamente o oposto. As categorias de rotina, manutenção, tem demanda constante. Todo mundo está procurando algum tipo de produto quando se tem uma necessidade real e recorrente. Fora que a concorrência é menor, porque ninguém filma um retrovisor de moto com a mesma empolgação que filma, por exemplo, um perfume importado ou uma calça diferente, de um tecido diferente. Outra coisa é que existe uma diferença muito importante que você deve levar em consideração entre
a alta demanda e o produto certo para você. Então não adianta você escolher um nicho só porque um dado mostrou um crescimento absurdo se você não tem acesso ao fornecedor que vende determinado produto, ou que você não entende o produto, ou que você não consegue precificar com a margem boa. Então não é só porque um dado estatístico cresceu pra caramba com respeito a um nicho, a um produto, que você tem que sair à louca, não, tem que começar a vender isso, tem que começar a vender aquilo, porque eu quero colocar a loja para rodar. Tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de calma e cabeça feia para escolher certo. Aí você pode me perguntar assim, poxa Igor, entendi o dado que você passou, mas como que eu faço para usar esses dados de forma inteligente, visto que eu não tenho experiência nenhuma com isso? E eu vou te dar a resposta baseada em 3 perguntas simples que você tem que fazer na hora de você escolher tanto o seu nicho quanto o seu produto. Primeira pergunta, esse produto resolve um problema de rotina ou ele é uma compra por impulso? E para te ajudar a responder essa pergunta, o que eu tenho para falar é o seguinte, o produto de rotina, ele tende a ter mais compras recorrentes, porque é um produto que acaba, é um produto que estraga, é um produto, não que ele dá manutenção porque o produto é uma porcaria, mas por causa do desgaste mesmo, o produto vai se desgastando. E o cliente, ele volta a comprar esse produto depois de um tempo. E isso aqui, cara, é um baú de ouro para quem está começando, porque ele reduz o custo que você tem para estar conseguindo um cliente novo toda hora, entendeu? Produtos de rotina, eles vão ter mais recompra, consequentemente, mais pessoas precisam e mais pessoas vão comprar na sua loja. Segunda pergunta que você tem que fazer é quantos vendedores já estão nesse nicho? É claro que parece uma pergunta meio subjetiva, mas o que você deve fazer é o seguinte, um exemplo, você entra lá no campo de busca da própria Shopee, digita o nome do produto que você quer trabalhar e você dá uma olhada em quantas pessoas estão vendendo aquele produto e quais são as avaliações. Porque um exemplo, às vezes você digita assim, fone de ouvido e aparece uma página inteira vendendo o mesmo produto, só que o pessoal não tem avaliação, o pessoal não tem bons comentários, a loja é super pequena, vende 3, 4, 5 produtos. Então, não tem como você referenciar se esse produto é bom ou se esse produto não é com base em anúncios aleatórios, entendeu? De pessoas que não têm avaliação. Então, se tiver poucos concorrentes e bem avaliados, isso daí é um sinal para você que esse nicho não tem muita gente concorrendo com você e se tiver boas avaliações é porque realmente o produto é bom e as pessoas procuram recorrentemente comprar esses produtos. Terceiro ponto muitíssimo importante, esse daqui eu julgo que é um dos mais importantes. A margem que você está colocando em cima desse produto, depois que você desconta a taxa da Shopee, depois que você desconta frete, depois que você desconta anúncio, depois que você desconta imposto, sobra uma margem líquida para você boa ou ele é mais ou menos? E eu falo isso porque esse daqui, sem sombra de dúvida, é um dos pontos que as pessoas esquecem pra caramba. A pessoa compra um produto a R$10, ela joga 20% em cima do valor do frete e coloca a margem dela em cima do frete. Só que a sua margem é em cima do valor total do produto que você está vendendo. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você precificar. Então não adianta você vender muito de um determinado produto, se no final do mês vai sobrar uma margenzinha pequenininha ou mesmo quase nada. Produto de manutenção, de casa, de pet, ele costuma ter um ticket baixo. Então, a conta da margem líquida precisa ser feita com muita atenção, porque senão você toma chapéu, você toma prejuízo. Eu já vi muita gente que precifica errado, vende uma quantidade absurda e no final do mês sobra isso aqui ou fica até negativo. Um detalhe muito importante, é um plus aqui que eu quero passar para você, é quando você for precificar o seu produto, a sua margem, ela deve ser a última a ser colocada, porque como eu falei para vocês um segundinho antes, a plataforma vai cobrar os percentuais dela em cima do valor de venda, em cima do valor que o cliente está olhando na tela. E não em cima da margem que você coloca, entendeu? Então, se o produto custa R$11 lá na tela, a sua margem líquida já deve estar dentro desses R$11. Fica atento com isso para não ter dor de cabeça. E nesse próximo ponto aqui é que muita gente se enrola, porque ele pensa que só existe um jeito de escolher produto na Shopee, e não existe. O dado que a Shopee traz, ele é um ponto de partida e não uma resposta pronta para você seguir brutalmente e montar sua loja em cima desse dado. O que ele te propõe a mostrar é uma demanda real, mas a decisão final depende única e exclusivamente do seu contexto. O que você tem acesso, o que você vende, o quanto de capital você tem, se você tem fornecedor na sua cidade ou na região para conseguir vender esse produto que ele está falando. Aí imagina um cenário assim, ó, 2 pessoas, as duas vendo esse mesmo levantamento e esses mesmos dados. Aí uma sai, compra um lote fechado de areia para gato só porque estava no relatório da Shopee que o negócio estava hypado, que o negócio estava estourado. A outra,
ela toma isso como um dado, como uma referência. Aí ela pesquisa fornecedor, ela calcula uma margem, ela calcula se tem uma concorrência muito grande vendendo e só depois ela decide se vai ou não colocar esse produto para vender. A segunda pessoa, você pode ter certeza, ela tem muito mais chance de sustentar essa operação, de sustentar essas vendas depois do primeiro mês, porque ela tomou todo esse levantamento, todos esses dados estatísticos como referência e não como uma regra escrita em pedra que ela tem que seguir certinho para conseguir vender muito na Shopee. Então, um resumo desse raciocínio aqui. Produto que resolve problema de rotina tende a vender mais, de forma mais previsível do que um produto de moda ou de impulso ou de lançamento de qualquer que seja a coisa, de uma capinha de celular, de um fone de ouvido, de teclado, um microfone. Produtos de rotina tendem a vender mais. E isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que moda não vende ou que eletrônico não vende. Vende e vende muito. O que eu quero dizer é que tem muita concorrência e se você às vezes não tem dinheiro para manter um bom estoque, se você não tem um bom fornecedor, você vai trabalhar com margem muito apertada e geralmente você não vai ter lucro nessa operação. Porque tem muito vendedor da Shopee que compra uma quantidade exorbitante, isso quando não traz da China, e para você que está começando a disputar com esse pessoal, pode ser um prejuízo, pode ser a assinatura que vai dar errado sua operação. Então, se você está decidindo o que vender agora na Shopee, cara, começa olhando para o que já resolve um problema real, um problema de casa, um problema do pet, um problema de manutenção. Depois você cruza todos esses dados aí e você vai ter mais facilidade de entender o que melhor se adequa para o nicho que você está querendo entrar, que você pretende atuar. Decidiu o nicho, decidiu o produto, aí você vai para a margem. Procura fornecedor e vê se a margem que você vai ter em cima desse produto, depois da venda, depois do imposto da Shopee, depois do frete, depois da taxa fixa, depois do percentual de 16 ou 20% que ela cobra, se vai ter lucro. Se tiver lucro, cara, pode mandar bala, porque sua operação tem de tudo para dar certo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor como escolher um produto para vender, já deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal, fazendo isso o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda esse vídeo para mais pessoas e fora que isso me anima a estar fazendo mais conteúdos de qualidade aqui para você toda a semana. E só um recado importante para você, se você ainda está travado, poxa Igor, eu não aguento mais trabalhar no lugar que eu tô, eu preciso arrumar uma nova fonte de renda, eu preciso trabalhar no digital, vendendo um produto físico, vendendo um produto digital, mas você fica meio perdido ali, você não sabe por onde começar, tem um convite muito especial para você que é a nossa comunidade que se chama Antes do Início. Lá eu te mostro passo a passo como estruturar o seu negócio digital do zero, seja vendendo produto físico, seja vendendo produto digital. Tem um monte de processos de facilitação para você implementar com inteligência artificial, não precisa mais ficar fazendo tudo no dedo, aquela complicação terrível. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Entra lá, dá uma olhada, eu garanto que você vai gostar demais. É tudo muito bem explicado, tem suporte, tem live de acompanhamento, eu garanto que você vai gostar demais. Clica lá no botão, dá uma olhadinha na página. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a repensar como você escolhe o nicho e como você faz para vender na Shopee. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, manda aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar te ajudando nessa empreitada. Meu muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, bons negócios e tchau, tchau!